chegando mais uma vez com mais um episódio do nosso Vem Chegando aqui no canal do YouTube, que você já sabe que toda semana nós temos entrevistas extraordinárias, pessoas incríveis que sentam aqui ao meu lado para compartilhar um pouquinho do conhecimento delas com você que está aí do outro lado da tela. Tá chegando agora? Muito prazer, eu sou a Marci e nesse mês da mulher a gente vai dar ênfase para a mulherada, viu? Vai ter muita gente boa por aqui, profissionais de várias áreas e segmentos para falar um pouquinho para vocês, mês de conscientização também, viu, gente? Então, cola nesse canal, já se inscreve, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, de valor, de posicionamento, que vai agregar na tua vida pessoal e também na tua vida profissional. E claro que eu conto contigo para deixar teu like aqui também, que isso conta para o canal do YouTube. Quer acompanhar nosso programa lá no Instagram? @Marci Vem Chegando é onde você vê toda a parte de bastidores, a parte de quem está aqui, o que está acontecendo dentro do estúdio, fora do estúdio também e claro, com as nossas empresas que sempre estamos divulgando, né? Porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Compartilho aqui com vocês agora a Cressol Pioneira, também a Des Telecom, a Design Estofados, o Ike Fome, a Esfera Store, RG2 Produções e Marel Móveis Planejados, que são empresas que estão aqui com a gente para tornar tudo isso aqui possível. E hoje ao meu lado, uma mulher extraordinária. Além da beleza, uma educação, uma simpatia, um conhecimento, minha gente, e o assunto é quente, que nós vamos falar de relacionamento. Então, se tu tá casado, tá solteiro, tá engatado, tá enrolado, ou se de repente tu tá tipo eu querendo ir, vem que tá raso, fica aqui que nós vamos entrar bem a fundo nesse tema hoje. Jennifer Lorini, satisfação recebê-la mais uma vez aqui, psicóloga, especialista da área, e vamos entregar tudo em mais um episódio. Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer conversar com a Marci. É um momento de muita descontração e a ideia é justamente isso, porque quando a gente fala de relacionamento, não é para ser aquele negócio rígido, né? Aquele negócio de empresa, não é uma empresa, são duas pessoas se relacionando, né? E a gente pensa que se relacionar é só no relacionamento amoroso, mas vai muito mais disso, vai muito além disso, vai muito mais a fundo quando a gente pensa em questão de relacionamento, porque a gente se relaciona com todo mundo o tempo todo, não é mesmo? Exatamente, diariamente na nossa área pessoal, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a família, com os amigos, tudo é relacionamento nesse mundo. Mas a tua especialização aqui, Jennifer, vamos puxar um pouquinho desse gancho, mais da parte profissional, para as pessoas entenderem nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, quem é você dentro da tua área e o que você atende de demanda, que solução você entrega hoje para quem te procura. Então, eu sou psicóloga, né, formada há praticamente 3 anos e atuo com a abordagem psicanalítica. Eu tenho uma pós-graduação pelo Instituto Contemporâneo de Porto Alegre, que é um instituto super renomado na região e quando a gente fala de psicanálise também. E atuo na área de relacionamentos, então terapia de casal e também para terapia individual de pessoas que estão aí em relacionamento e que sentem a necessidade de um auxílio nesse contexto. Porque muitas vezes o casal vem para uma terapia de casal, mas o indicado nem sempre é a terapia de casal. Porque quando a gente pensa na terapia de casal, é o vínculo. Então, a gente trabalha quando o vínculo ele não está muito bem estabelecido naquela relação, mas em algumas situações a questão ali não é o vínculo, e sim uma pessoa ou a outra pessoa, mas como forma de separado. E aí a gente não olha para o contexto de terapia de casal, mas em relacionamento individual. Então hoje a minha abordagem é focada na área, na visão psicanalítica, mas para relacionamentos e terapia de casal. Maravilhosa explicação, acho que todo mundo já compreendeu aqui que o nosso tema vai render, então fica por aqui, já vai compartilhando, você que não sei onde é que eu tô, não sei para onde é que eu vou, é aqui que você tem que estar, tá no lugar certo, vai escutar a Jennifer falando, vai ativar um gatilho em você, vai se conectar por alguma frase, alguma coisinha que a gente trouxer aqui e se fizer sentido, fica, porque nós temos um presente para você no final, tá bom? Combinadinho, pra gente deixar esse mês ainda mais bonito. Eu já vim até de rosa hoje, eu vim multicolor, porque eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa faceira, feliz da vida. E daí tem toda essa questão da energia das cores também, e você se relacionar com isso e tudo mais. Mas do princípio, Jennifer, a pessoa que chega para você hoje fala, não sei o que está acontecendo com a minha vida, qual que é a solução? Tem muitos casos desses, ou apesar de
de a gente estar num mundo um pouco mais acessível de conhecimento, as pessoas já estão mais estabilizadas e centradas na sua própria identidade, no meu eu mesmo. Então, aí nós temos duas questões. Tu trouxe um pouquinho a questão da pessoa que está muito centralizada no eu. Isso é muito bom, mas quando a gente pensa num relacionamento, isso muitas vezes pode ser um problema. Por quê? E claro que é muito bom, e eu sempre falo que você precisa se conhecer para poder também entrar no relacionamento e saber quem é você e quem é o outro. O que é meu e o que é do outro dentro de um relacionamento, dentro de um contexto amoroso ou afins. Mas o que acontece em muitas situações e que eu percebo muito no consultório é o estar tão focada no eu que eu acabo esquecendo do outro nessa relação. Então, estou focada em como eu me sinto, estou focada em como está sendo aquela situação para mim, ou em eu apenas ser feliz e acabo deixando o outro de lado. E isso é algo que eu percebo bastante dentro da clínica, justamente esse, não é um egocentrismo, porque é importante tu poder olhar para você, mas essa dificuldade em também olhar para o outro e ver que uma relação é um vínculo, então são duas pessoas alinhadas. E as pessoas, elas têm uma certa dificuldade ou receio de te procurar para falar sobre o relacionamento, porque é uma coisa muito íntima, né? E aí você vai acumulando, guardando coisinha, ou fala para as amigas, tá errado. Não fala para as amigas, gente. Vai, busca uma pessoa que está fora da bolha, que não tem uma opinião própria ali, que está avaliando o negócio de modo bem criterioso, estudou para isso. Então, eu defendo essa ideia, né? Mas, homens, né? Como é que vamos levar esse vivente para uma terapia se não vai nem fazer um exame, sabe? Sim. Essa questão aí, como que é essa abordagem hoje? O pessoal está mais aberto, está procurando estabelecer esse vínculo, organizar isso, ou ainda tem um certo preconceito? Ainda existe esse preconceito, esse tabu de que terapia de casal é para quando o casamento ele está acabando, né? É a última cartada, e eu escuto muito isso, né? A gente veio aqui porque é a última cartada, né? Preciso que Mas tu daí me é fale... tua responsabilidade, né? Meu Deus do céu, se eu não salvar, daí como é que fica? Exatamente, vem esse ponto, porque a última cartada agora é a terapia de casal. Mas a terapia de casal, ela não vem ali como um salva-vidas, né? Que tu tá ali se afogando, tu joga a boia e puxa a pessoa e salva, né? A terapia de casal muitas vezes vem justamente para que haja um término, porque às vezes de fato não tem mais como sustentar essa relação, o vínculo acabou, o relacionamento não faz mais sentido para as pessoas, então não é como um salva-vidas, que tu tá ali, tu vai salvar a pessoa, salvar aquele relacionamento. Isso vai depender muito de quem é o casal que está sentado ali à frente, né? E aí vem justamente um dos preconceitos que a terapeuta de casal é o juiz, né? Que tu tá ali e tu fala, não, você tá certo, mas você tá errado. Não, tua esposa tá certa. E a ideia é completamente diferente, porque eu não tô ali para dizer quem tá certo e quem tá errado. A ideia do terapeuta de casal, eu gosto muito de fazer analogias, né? E eu falo que é uma dança. Então, daqui a pouco tu pega um para dançar e tu entende, tu escuta o que está acontecendo, e aí tu pega outra pessoa para dançar e depois tu guia as pessoas para dançarem juntos. Essa é a ideia da terapia de casal. Você ouvir o que aquele vínculo tem, que está ali se desestruturando, porque em algum momento ele foi muito bem estruturado e agora ele está se desestruturando, então entender isso e conduzir aquela dança. Ou como uma orquestra, né? Tem ali a pessoa que está conduzindo a orquestra. Então, justamente essa é a ideia da terapia de casal. Não é julgar e dizer, não, tu tá certo ou tu tá errado, mas sim entender aquele vínculo e o que a gente pode fazer para melhorar o que aquelas duas pessoas que estão ali sentadas à minha frente estão falando, que estão sofrendo, porque é um sofrimento que eles trazem, né? Imagina, diariamente, você conviver não é fácil, não é simples, é negociação, né? Eu ainda vejo relacionamento como empresa, né? Porque você tem que estar ali negociando, né? Aquele negócio todo, dá trabalho, tem que estar presente, né? Normal, faz parte. Mas como que você identifica, por exemplo, hoje um relacionamento que ele está sendo saudável e um relacionamento que ele é confortável? Porque às vezes fica... Tipo tá ali, né? Tá ali, vão vivendo no modo automático, é isso que tem, do jeito que dá, tem muita coisa, não dá para separar, esse negócio aí. Então, como que é essa parte? Como que se identifica isso? Até para quem está em casa, às vezes tem dúvida, né? Tá, mas de agora? Me falou, me largou isso daqui e eu tô como? Como é que tá o meu relacionamento hoje?
Um relacionamento saudável é um relacionamento com comunicação, né? E aí vem um pouquinho que eu falei no início, de que relacionamento não é só casamento. Porque quando a gente pensa em comunicação, vem tudo aquilo que você aprendeu ao longo da tua vida. Então, muitas vezes, comunicar para um tem um significado e comunicar para o outro do relacionamento tem um outro significado. Então, a comunicação é o ponto essencial de qualquer relacionamento, onde um fala e o outro entende, e não somente escuta. Porque aí é uma grande diferença. Se eu falo, nossa, um exemplo, né? Ah, que calça bonita essa. E o meu marido concorda, nossa, é uma calça muito bonita. Eu imagino, na minha percepção, de que ele vai me dar aquela calça. E aí eu não ganho aquela calça. E eu fico muito brava, eu fico pé da vida. Como que tu não me deu a calça? Tu concordou que a calça era bonita para mim. E eu já imaginei que tu ia me dar aquela calça e tu não me deu. Então, o que está acontecendo? Então, isso é a comunicação. Tu entender que ele concordou contigo, mas ele não falou que ia te dar. Por quê? Porque tu não falou, tu não pediu a calça. Então, poder entender esse contexto. O óbvio precisa ser dito, é isso? Exatamente. O óbvio precisa ser dito justamente pela subjetividade das pessoas. Então, a forma com que eu me comunico não é a mesma forma com que o outro se comunica. Então, muitas vezes tem esses ruídos e deixa com que o relacionamento, em alguns momentos, fique confortável e não saudável. Porque são dois contextos diferentes se a gente para pensar. Sim, e dentro disso, você percebe nos teus atendimentos que homens tendem a ter um pensamento similar e mulheres um outro tipo de pensamento, que é aquele exemplo da calça ali. Tu fala A, entende D. Mas assim, parece bobo, mas parece que tem que desenhar, porque não entende mesmo, né? Então, tipo assim, existe mesmo, de fato, essa separação de como os homens pensam e entendem e como que as mulheres pensam e também entendem. Sim, porque somos seres completamente diferentes. Biologicamente, a mulher, ela é diferente do homem. Então, a mulher, ela é muito mais emocional, muito mais momentos do que o homem. Então, o homem é mais razão. O homem é mais prático. Para ele, precisa ser dito. E a mulher, ela espera o quê? Aquilo que não é dito. Então, a mulher espera que ele, em alguns momentos, entenda o porquê que ela está brava, sem que ela fale ou comunique isso. E isso é algo completamente normal nos relacionamentos. Eu tô rindo aqui, porque, cara, é verdade as coisas. Não adianta fugir, né? Tu quer que adivinhe? Não. Você fechou aqui, não mandou nada, não tá nada, não mostrou os dentes no bom dia. Tu tem que saber por quê. Às vezes tu sonhou de noite que a pessoa fez alguma coisa e tu acordou virada. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que a mulher tem várias caixinhas na cabeça, todas abertas e todas se comunicando ao mesmo tempo, e ela tá ali, ela tá se entendendo. E o homem, ele tem as caixinhas, só que quando uma abre, a outra fecha. Quando ele tá ali falando de uma coisa, ele tá falando sobre aquilo. E se ele passa a falar de outra coisa, aquela caixinha fechou. Então, aquele assunto acabou. E nós, mulheres, não. A gente fala do cabelo, da roupa, da viagem, da vizinha, tudo ao mesmo tempo, e a gente se entende. Mistura tudo e tudo faz sentido e conecta. Se tu perder uma ponta, tu volta, você vai entender na outra. Exatamente. E daí ali tu tem que setorizar. Não, Exato. Agora nós vamos falar disso. Exatamente. Um tanto curioso. E aí tem muitas vezes esses conflitos. E o que acaba acontecendo? Em algumas situações, a comunicação acaba. Então, eu não falo mais como eu me sinto, o outro não fala como se sente, porque o homem por si só já tem uma dificuldade em falar das suas emoções, isso é algo cultural. Então, o homem não chora, o homem não comunica sobre as suas emoções, e isso é algo difícil para a mulher. Entender que nessa relação o homem ele vai agir ou te amar de uma forma diferente do que você o ama, que você expressa, porque a mulher é muito emoção, o toque, a fala, presentes, e o homem é muito mais racional e prático. E aí o que acontece em algumas situações é o quê? Vou parar de falar, eu me fecho, aquela relação ela acaba esfriando. E aí acaba entrando no comodismo. Então, eu estou aqui por comodidade. Não tem mais aquela paixão.
E aí é um outro contexto, porque muitas vezes as pessoas esperam que aquela paixão fique a vida toda. Mas a gente sabe que a paixão, ela dura aí no máximo 2 anos. No máximo Só 2 isso? anos. Por quê? Porque a paixão é aquele fogo, né? Então, nossa, eu amo aquela pessoa, apesar dos defeitos. Alguns eu nem vejo, porque eu tô tão focada em como aquela pessoa é boa, tão focada em como aquela pessoa é tudo aquilo que eu sonhei, que eu acabo não olhando tanto os defeitos. E aí, conforme você vai convivendo com a pessoa, tu passa a olhar mais os defeitos. E os defeitos passam a te incomodar. E aí, justamente, vem esse contexto. O que faz eu ficar nessa relação hoje? É a paixão, mas a paixão é algo passageiro. Não que não possa se resgatar a paixão dentro de um relacionamento, mas é só isso que me mantém nessa relação. A única coisa que faz eu ficar nesse relacionamento é a paixão e as outras coisas. Tem que ponderar, pesar, listar, avaliar. Sim. E aí, nesse contexto todo, falando disso, que a gente vê que muita gente conheceu, já casou, já... Não seria viável, talvez, esperar uns 2 anos ou um pouco mais para ver se realmente, de fato, é isso? Você precisa conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa, e muitas vezes tu só vai conhecer a pessoa quando você estiver convivendo com ela o tempo todo. Porque quando tu tá ali namorando, a pessoa, nos momentos mais difíceis, digamos assim, ela não tá ali contigo. Ela tá na casa dela, ela tá vivendo ali no mundinho dela. Então, não tô legal hoje, eu posso ir para casa. Mas e dentro do casamento? A tua casa é ali. Não tem para onde correr. Exatamente. Se tá bom, se não tá, se tá, né? É aqui que fica. Exatamente, exatamente. Fica ali. E o que eu faço nesse momento? E aí entra a necessidade desse individualismo mesmo dentro do relacionamento. Então, por isso que eu falei antes que é um perigo o individualismo, sim, mas ao mesmo tempo é necessário. Porque muitos casais, em algumas situações, estão tão juntos que eles não sabem mais quem eles são separados. E eles não sabem mais se o que eles gostam por conta deles. Então, o que eu gosto é porque eu gosto mesmo de ir nesse restaurante, eu gosto mesmo dessa comida, ou eu só gosto porque o outro gosta, e aí eu passei a fazer para agradá-lo. E isso é algo que eu noto em grande parte dos relacionamentos. Essa dificuldade em definir quem você é. Quem eu sou hoje. Sem esse relacionamento. O que eu gosto, o que eu quero, e não o que o outro quer de mim apenas. É uma troca, mas é uma troca onde que você mantém a tua essência, a tua identidade. Porque num primeiro momento pode até fazer sentido, pode dar certo, pode comportar. Mas com o passar do tempo não se sustenta. Exatamente. Porque como é que você vai sustentar um negócio que não é? Exatamente. Não tem como sustentar algo para o resto da vida. Em algum momento, aquilo que você é vai vir à tona. E por isso que eu falo que a terapia de casal, ela não é algo garantido que vai sustentar o teu casamento. Muito pelo contrário. Às vezes, ela vai fazer você entender que o melhor caminho para vocês é a separação. Porque esse laço está tão desconexo, esse laço está fazendo ambos sofrer de uma forma tão intensa que muitas vezes o ideal, de fato, é uma separação. Então, não é garantido que tu vai fazer terapia de casal e tu vai sair dali com o casamento 100% restaurado. Mas também não significa que tu vai sair dali separado. A ideia é justamente que você possa olhar essas duas pessoas que estão ali na tua frente com problemas, entender esse vínculo e que elas possam, a partir desse momento, se ouvir e se entender. Se eles não estiverem na mesma sintonia de dança, eles vão se machucar, porque um está querendo dançar a valsa, o outro está querendo dançar pagode. Vai comportar, não vai dar suportar, certo, né? exatamente. Não vai dar certo. E aí ou um vai precisar desacelerar ou o outro vai precisar acelerar. Mas até que ponto eles estão dispostos a isso? E um dos exercícios que eu faço bastante é sobre escrever, né? Então, quais são os teus ideais da pessoa, para a pessoa? Então, o que você gostaria que a pessoa mudasse ou que a pessoa fizesse para você? Mas tudo é uma via de mão dupla, o outro também vai fazer. Então, eles escrevem lá, faz uma lista de 10, 15 coisas que você gostaria que a outra pessoa mudasse e
recebe de volta essa cartinha, né? E aí o quanto você está disposta a mudar esses pontos e o quanto o outro está disposto a mudar esses pontos e o que ali dentro vocês conseguem ajustar que para você é inegociável, porque existe esse contexto. Para mim, eu tenho valores e princípios inegociáveis. O meu parceiro tem valores e princípios inegociáveis. Então, vocês conseguem conversar sobre isso? Conseguem entrar num ponto comum sobre isso? E de fato vai funcionar? Então, esse é um dos exercícios que eu faço. Se daqui a pouco você não consegue planejar essas mudanças para que o outro seja satisfeito dentro dessa relação e o outro não consegue mudar para que você seja satisfeito dentro dessa relação, até que ponto essa relação é uma prioridade? Os dois, né? Novamente aqui. A comunicação é muito bem trazida ali no começo por ti, que é se fazer ser claro, se fazer entender. Que tu fale, uma criança escuta. E se precisar você falar, não, entendeu? Sim, então repete. Para ver se entendeu. Porque às vezes eu falo de um jeito, eu tô entendendo, mas tu tá recebendo de outro. Exatamente. Isso não só no relacionamento de casal, mas, né, amigos, trabalho, enfim. Todos os relacionamentos. A gente está focado aqui no casal hoje, porque é a área específica e de especialidade da Jennifer. Mas a gente trabalha você, ser humano, individual também, com a consulta dela. Então, é bem tranquilo. Tá se identificando com alguma coisa? Tô num namoro, tô enrolada, tô querendo. Quer entender um pouquinho melhor antes de você entrar? Também é possível, né? Fazer ali já um pré. Tu tá o quê? Investindo. Então, quando você acerta no recrutamento ali da pessoa, o investimento para corrigir depois é um pouco mais baixo, né? Eu acredito que seja assim. Até porque no mundo que vivemos, e é um assunto polêmico, a gente vai entrar nele, rede social. Como que está, ao teu ver, essa situação de rede social? Por quê? Tá tudo muito fácil, tá tudo muito acessível, tá tudo muito assim, para você te distrair 15, 20, meia hora, 40 minutos aqui é muito fácil. Qual que é o acordo que as pessoas têm que fazer? Porque para mim pode ser certo você seguir fulano, ciclano, curtir foto aqui, curtir ali, mas para você não, para outro sim, para outro, nossa, tá cortando tudo. Então cada pessoa vai pensar e reagir de uma forma. Mas dentro do contexto, de todos os atendimentos que tu faz, do que tu tem de visão do que está acontecendo na atualidade. Como que se classifica e aonde que isso está dentro do relacionamento? Existe uma questão que eu percebo que é muito delicada na questão de redes sociais, porque, como tu falou, rede social é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. É tudo muito lindo. Então, eu mais quero parecer do que ser. Então, eu quero parecer um casal feliz. Aí tu tá lá, tu tá com um casal, por exemplo, um casal de amigos, e eles estão se matando. Eles estão brigando o tempo todo ou não estão nem conversando. E aí eles tiram uma foto bonitinha e postam na rede social aquele texto lindo, maravilhoso. E aí tu olha e fala, bah, não é muito o que eu tô vendo aqui. Mas e quem não conhece aquele casal pensa, nossa, que relacionamento perfeito. E o meu relacionamento não é assim, eu quero um relacionamento dessa forma. Então a comparação está muito presente e o que acontece? Está muito fácil procurar alguém perfeito. Porque a rede social prega o quê? Uma perfeição. Tudo bonitinho, tudo lindo. Ali você só mostra o que tu quer. Então, eu tô sempre esperando por algo melhor. Mas não tá legal isso aqui no meu relacionamento. Algo que é tranquilo de se ajustar. Mas não tá legal. Eu vou terminar e esperar algo melhor vir. Porque vai que o próximo é o perfeito para mim. E aí vem esse contexto. Você tá sempre esperando algo melhor. Tô esperando que aquela pessoa seja a pessoa ideal para mim. E aí acontece qualquer questão ali que tu não tá tão satisfeita, não, mas vem o próximo que é melhor. Então, as redes sociais vêm justamente com esse contexto também, de mostrar a perfeição, uma perfeição inacessível. Convenhamos, é impossível ser como as pessoas das redes sociais, porque o que elas mostram ali não é a realidade, são pequenos cortes lindos, maravilhosos, mas não é a real daquela pessoa que está mostrando ali. Então, é um contexto muito delicado quando a gente pensa em rede social, essa questão de relacionamentos. E o que tu trouxe também, posso seguir, não posso seguir, né? Eu sigo, mas não me importa que tu siga, mas você se importa que eu siga. Então, isso é a comunicação. Porque para você pode estar tudo bem,
você seguir alguém. Não, tá tudo certo, por mim tá tudo bem. Ela pode seguir, algumas pessoas podem curtir foto, mas para outra pessoa dessa relação não tá legal. E aí? Você comunicou para outra pessoa? Ou porque ela vai imaginar a partir do pensamento dela. Então, se para mim tá tudo bem, eu logo deduzo que para ele também está tudo bem. Ou para ela, enfim. A dedução, né? Exatamente. Eu fico pensando que é isso e aí no final das contas não é bem isso, porque às vezes o que está na nossa cabeça é diferente da realidade. E esse negócio da rede social é muito isso. A gente mostra o que a gente quer mostrar. Aquela, porque é tudo lindo, porque é maravilhoso, porque é o comercial da margarina lá, tudo junto, bonitinho. As treta, ninguém coloca, porque ninguém quer ver gente chorando. A menos que seja, né? Por algum motivo muito óbvio que vai te gerar um engajamento, sei lá o que o povo faz hoje por curtida. Mas é um ponto muito importante. E que às vezes a pessoa deixa quieto, não vamos conversar sobre isso, e essa busca, esse negócio, justamente o que isso aqui tem gerado. Que é uma demanda muito rápida de coisa nova, dopamina barata, sentimento novo, coisas diferentes, enfim. Eu trabalho com rede social, mas eu tenho uns limites com rede social. Eu sou bem 1980, assim, sabe? Gosto ainda de um papel, gosto das coisas bem acertadinhas. Estou aqui, mas estou com a finalidade, que é só o que eu levo, né? Que eu trago. Então, isso tem que estar claro para as pessoas também. Porque é muito fácil. Nossa, aquela mulher é perfeita. Gente, nós estamos bem maquiados, com uma luz maravilhosa, com edição no estúdio. Tu acha que vai sair feio como? Isso aqui não sai. Só que não é essa a realidade. Exatamente. A gente está em casa, a gente está descabelado, a gente está indo para academia, está sem maquiagem, está andando de chinelo, não anda só de salto alto. Exatamente, e aí por isso que eu falo a questão da paixão. Porque o que acontece muitas vezes é que você espera sempre a pessoa pela qual você se apaixonou. Conheceu linda numa festa, como é que vai dar errado? Exatamente. Dorme, e aí, tira a maquiagem, lembra disso. E tu tá sempre esperando aquela perfeição, mas não é, o dia a dia não é isso. O dia a dia é aquela questão do ordinário do extraordinário no ordinário. Então você está sempre esperando o uau, que ele te dê flores todos os dias. Por isso que eu digo da paixão, né? O que faz você se apaixonar? Aquelas flores, aquele cordial de te levar para jantar, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas isso não é todos os dias. Vem as dificuldades financeiras, vem as dificuldades em contextos ali de padrões do dia a dia, vem esse contexto das redes sociais, tu começou a seguir tal pessoa, como assim? Né? Vem a dificuldade de comunicação e aí tu acaba não falando. E o outro acha que tá tudo bem se tu não fala. Se tu não comunica, tá tudo certo, tá tudo 100%. Né? Por isso que um dos exercícios que eu faço é justamente esse jejum de redes sociais por algum determinado tempo. Porque não adianta tu trazer para o casal, propor para o casal sair e num lugar que eles gostam, fazer um programa para eles, se eles estão o tempo todo conectados. Então, a ideia é justamente que eles façam algo que faz sentido para eles, mas sem telas, porque uma das maiores reclamações é ele não me escuta, ou ela não me escuta, está sempre no celular. A gente vai assistir um filme, está ali no celular. A gente está conversando, está ali no celular. A gente sai para tomar um café, não larga o celular, está sempre fazendo alguma coisa. E aí, geralmente vem, mas eu estou trabalhando no celular. Porque, de fato, hoje é mais fácil tu resolver as coisas por celular do que tu estar lá presente. Então, a ideia, e uma das coisas que eu proponho para os casais que eu atendo, é justamente fazer algo sem telas. Que vocês possam, 20 minutos no mínimo do seu dia, sentar, conversar sem telas. Nada. Sem televisão, sem celular, deixa de lado e que vocês possam estar ali. Vocês dois se conectando. Porque a conexão é um ponto extremamente importante no relacionamento. Se tu perde a conexão ali, tu não entende o que o outro está sentindo. Você não abre o espaço para o outro comunicar o que está sentindo. Não, e faz total sentido. E vem de encontro também com o que a gente ouve falar, né? Que é importante o casal ter o dia dele. Mesmo quem tem filho, quem não tenha, deixa com a rede de apoio, deixa com alguém, mas manter. Porque daí nascem as crianças, né? Isso é o que a gente ouve. E a rotina muda. E aí, nesse caso, faz como? Muda completamente. E aí o que acontece? Eu me apaixonei pelo meu filho e o meu marido ficou de lado.
ou a minha esposa ficou de lado. Me apaixonei tanto pelo meu filho, então tudo é para ele. E a relação vai ficando de lado, vai ficando desgastada. É como um carro. Tu tem que fazer a manutenção ali a cada 6 meses, manutenção anual naquele carro. Porque senão o que vai acontecer? Em algum momento ele vai quebrar e vai te dar um prejuízo. Então, a manutenção ela precisa acontecer mesmo após a chegada dos filhos, que é sim algo que muitos casais idealizam e que para muitos casais é algo muito importante, esse procriar, mas isso não pode deixar de que exista ali o casal, de que exista o porquê que aquela criança nasceu, que é a conexão, o amor, o desejo daquele casal construir uma família e estarem juntos. Então, de ter o dia para si, sim, né, tem alguns casais que é o dia fixo, é inegociável aquele dia. Mas entendo que para outros casais precisa ser mais flexível. Então isso é uma das coisas que eu proponho também. Tenha um dia para você, um dia de conexão, para vocês fazerem coisas que vocês acham importante, seja sair tomar um café, seja assistir um filme, seja ir num restaurante, seja fazer uma caminhada, seja o que for. Não é para ser o extraordinário todas as vezes, mas algo que faça sentido para o casal, algo que retrate a vida do casal antes de ter os filhos e depois tenha assim um dia junto com os filhos, porque a ideia não é excluir os filhos da relação, mas que os filhos não acabem com a relação desse casal. Importantíssima essa abordagem aqui, o que a gente vem trazendo. Então, se você tá aí do outro lado, sentiu ali, nossa, mas essa doeu, ai, não gostei, porque, né, me falou. Se tu não gostou, porque você ouviu o que você precisava ouvir, tá, criatura? Então, presta atenção, pega para você e veja o que se faz com isso. Na verdade, o que tu faz? Vai correr aqui para a rede social da Jennifer depois e vai agendar um horário, porque todo mundo tem BO nessa vida. Não venha me dizer que o alecrim dourado não tem, porque tem. Seja individual, seja em dupla, seja no que for, você tem alguma coisa que você tem que resolver, porque a culpa é sempre do outro, é ou não é? Exatamente. E é por isso que eu sempre proponho uma consulta avaliativa, porque muitas vezes a questão, como eu falei, não está no vínculo do casal, e sim em uma pessoa individual. Então, esse primeiro momento, essa consulta, né, avaliativa, é justamente para entender se o contexto de mudança, o contexto que está adoecendo esse casal é o vínculo, ou seja, os dois, ou individual. E aí sim eu posso adentrar na melhor abordagem. Se é a terapia individual, eu não faço terapia individual com os dois, né? Justamente porque isso acaba interferindo ali na qualidade do atendimento. Mas eu posso atender um do casal e encaminhar para outro profissional a outra pessoa do casal, sem problema algum, quando é a terapia individual. Mas eu sempre gosto de fazer essa avaliação porque muitas vezes o melhor indicado naquele momento não é a terapia de casal, mas a terapia individual. Porque todos nós carregamos uma história de vida. Todos nós carregamos traumas da nossa infância e o que aconteceu com nós na nossa infância diz muito sobre as nossas relações atuais. Então, eu vi meus pais dessa forma. Eu vi meus pais não se comunicando. Eu vi meus pais fazendo pacto do silêncio. Então, eles brigavam e ninguém falava com ninguém. Ou eu tinha um pai muito agressivo, uma mãe agressiva. A tendência de você encontrar relacionamentos semelhantes é muito grande, porque foi a única forma de amor que você aprendeu. Foi a única forma de se relacionar que você aprendeu lá na tua infância. Então, muitas coisas acabam se repetindo. E não tem como a gente falar da vida adulta sem falar da infância. Faz total sentido. Se criou no meio de briga, confusão, entendeu? Gritaria. Na verdade, os nossos pais nos deram o que eles tinham também, que talvez eles tenham recebido coisa ainda pior, né? Vamos falar aqui nesse modo, porque quem está em casa há de entender que a gente tem uma criação diferente, que o mundo atual também está diferente, que as pessoas estão tendo um acesso que eles nunca tiveram lá atrás, de oportunidades de se conectar com coisas novas, de ter um conhecimento e de poder fazer de forma diferente. Então, é uma replicação genética e não é só nos nossos pais, vem de avós, bisavós e toda essa geração aí. Enquanto a Jennifer toma uma aguinha aqui, gente, eu tenho que falar para vocês da Cressol, pioneira, que está aí há anos no mercado, expandindo o Brasil todo. E se você precisa fazer bons negócios, a hora é agora, no comecinho desse ano, viu? Plano safra, plano para você, empresário, tudo o que você precisa em um só lugar. Cressol
até ajuda a realizar sonhos. Então procure a agência mais próxima de você. Claro que nós vamos falar da Cressol Pioneira, porque você procure uma das agências da Pioneira mais pertinho de você. Faça bons negócios sempre, tá certo? Nem que seja só para tomar um cafezinho, viu? Tem um café bom pra caramba lá. Passa, dá um oi pro teu gerente, quer vender alguma coisa, já aproveita que essa é a hora, né? Você consegue. Também eu tenho que falar do Ike Fome, que vai estar aonde? Na Expobel, gente. Vai estar na Expobel com cupons, com roleta, com brinde, com coisa arada para todo mundo. E a gente vai se encontrar lá, porque no stand do Mais Roxinho e Mais Fominha tem que ter Vem Chegando também. Então eu espero vocês aí para visitar o stand deles, para aproveitar os prêmios, os brindes e, claro, todo dia tem no Ike Fome diretamente no teu celular aí um cupomzinho daqueles bem malandro para você aproveitar café, almoço, lanche da tarde, janta. E se você é dono de estabelecimento, você precisa estar dentro do aplicativo, senão tu tá com dinheiro na mesa. Hoje é o que está dominando aí no mercado. Além da preguiça das pessoas de sair de casa, e isso eu me coloco, porque é muito mais prático eu pedir do que eu me arrumar para ir até o local às vezes. Então eu sempre vou de Ike Fome, que não tem erro, porque tem cupomzinho sempre esperando por você. Tem que falar aqui também da Esfera Store, as roupas que eu trago aqui sempre nas gravações e em todos os materiais publicitários que eu faço são com a assinatura aí da Renata, da Cleusa, das meninas aí da Esfera. Então você procure a loja também e vem novidades sempre. Inclusive já está começando a chegar a coleção de outono. Eu já sinto o cheirinho do outono, minha gente. Desculpa aí quem gosta do calor. Para mim, já tá bom. Já deu. Então vamos para frente, vamos para o próximo, né? E sempre tem os eventos das coleções. Saiba tudo, sempre acompanhando o perfil da loja também. Preciso falar para vocês também da 10 Telecom, que vai estar na Expobel também com stand, que tem lojas em todo o Paraná, que está sempre disponível para atender você, assistência também sempre muito boa. Prestativos, tem telefonia fixa, tem telefonia móvel, a internet, você com os melhores planos e pacotes pagando pouquinho por mês. E agora tem a novidade, que é as câmeras de monitoramento. Então, de fato, está tudo aqui. Tudo numa mão só para você. Vai de 10 que não tem erro. Procure uma loja mais próxima e faça excelentes negócios. E a gente vai seguindo aqui. A Jennifer já deu uma respirada. Eu não preciso disso. Eu estou respirando enquanto ela está falando, que parece que o chapéu vai servindo. A gente só vai colocando, né? Só vai colocando. Tem gente que deve estar em casa assim. Então, se faz sentido para você o assunto de hoje, compartilha com mais pessoas, tá? Só posso dizer isso. Nossa missão é justamente essa, trazer profissionais aqui incríveis, nesse caso, mês de março, mulheres incríveis, com profissões maravilhosas e que impactam vidas fazendo o que a gente está fazendo aqui, abrindo a boca. A gente está entregando para vocês algo de modo gratuito. Então, aproveita, pega, senta, olha, vai fazer sentido. E a gente vai liberar um presente também que eu falei, a gente vai liberar aí para vocês. Presta atenção nas redes sociais. Para a gente continuar por aqui, nós estávamos falando aí dos relacionamentos, casal, enfim, que é o foco do nosso bate-papo de hoje. Como que a gente identifica, Jennifer, uma dependência emocional, por exemplo? Eita, mexi num pontinho legal, porque ela chegou de fazer assim. Eita! esse chapéu vai servir para muita gente. Então pega aí, você pega a pipoquinha, pega o cafezinho, senta e presta atenção nessa. Então, quando a gente pensa numa questão de dependência, o que é uma dependência? Não consigo fazer nada sem aquilo. Então, o que é uma dependência ao álcool? Eu preciso daquilo todos os dias. E eu não consigo me comunicar sem o álcool, por exemplo. Então, quando a gente pensa numa dependência emocional, não foge muito disso. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não consigo sair sem que essa pessoa esteja junto comigo. Eu não consigo me relacionar sem ser com essa pessoa. E o que acontece em muitas relações é o que a gente vê muito por aí, uma relação abusiva, onde a maior incidência de você ainda estar nessa relação é uma dependência. Por quê? É como se você não tivesse a capacidade de viver sozinha. Eu não tenho essa capacidade de fazer as minhas próprias escolhas, porque muitas vezes o parceiro acaba tirando da mulher essa escolha. Ou vice-versa, porque também é comum existir uma dependência emocional ou um relacionamento abusivo da parte da mulher para o homem também. Não é
o que mais a gente vê, mas existe também. E justamente esse contexto é algo que eu percebo muito na clínica individual. É pessoas que estão em uma relação, estão infelizes dentro desse relacionamento, mas não conseguem se ver sem essa pessoa. Como é que eu vou dar conta financeira sem essa pessoa? Como é que vai ser? Eu não vou achar mais ninguém, porque eu já sou casada há tanto tempo, eu já tenho filhos, ninguém vai me querer. E o que acontece muitas vezes é que são palavras que partem do companheiro. Então, acaba sendo essa dificuldade da pessoa de sair desse relacionamento. Então, não é um amor, não é um desejo de fazer dar certo. É um medo de estar sozinha, um medo de que tu não consiga sem aquela pessoa do teu lado. E dentro de toda essa explicação que tu trouxe, o termo que eles adoram usar, e que tem muitos posts na internet, principalmente para as mulheres ali, ele é narcisista, esse termo aí. O que é o narcisismo em si? Como que tu identifica isso, então? E se você de fato está com essa pessoa, você vai ficar ou você vai sair? Então, o narcisismo ele tem sido um termo muito distorcido. Porque quando a gente pensa na linha psicanalítica, o narcisismo é quando a pessoa atribui tudo aquilo ao eu. Então, você só está onde você está por mim. Você só conseguiu o que você conseguiu por causa de mim, porque eu estava do seu lado. Você só consegue dar conta por conta, porque eu estou aqui contigo. E aí o que acontece quando a pessoa ali em alguma situação confronta é o que, não, você está acabando comigo. Olha o que você está falando para mim, você está me acusando. Então muitas vezes o narcisismo, o narcisismo entra como esse contexto. Aí vem a questão do egocentrismo, né? Então que é muitas vezes o que está relacionado dentro desse relacionamento. Então a pessoa está ali, tudo sou eu. Só eu faço, só eu me dou, só eu consigo fazer com que esse relacionamento se sustente. Então, há essa distorção do narcisismo justamente por ser semelhante. Mas uma pessoa egocêntrica ou narcisista, né, o que é o comum falado nesse contexto, é aquela pessoa que tu só está ali por causa dela. Né? Tu só consegue porque ela está ali te ajudando. E tu não tem o crédito das coisas que você faz. Eu falo que um relacionamento são duas pessoas. Por mais que, e o que eu percebo muito, inclusive no contexto de terapia de casal, é que em algumas situações só o homem trabalha. A mulher não tem o trabalho remunerado. Né? Tem muito trabalho, mas não é remunerado. E aí vem justamente isso. Você só faz, você só comprou, tu só ganhou porque sou eu quem trabalho. E isso aparece até mesmo no contexto da terapia de casal, porque, não, sou eu que estou pagando, então sou eu que mando no rolê aqui. Né? E a ideia não é essa. Você está ali, mas tem alguém junto contigo. Então, não é só porque tu está bancando a terapia, ou porque você está bancando financeiramente a casa, as contas, que só você tem poder de fala, ou só você tem poder de escolha. Então, isso são contextos que a gente percebe muito dentro da terapia de casal, nesse egocentrismo também. Gente, tá babado esse programa hoje, viu? E eu não tô poupando. Tudo que é de mais polêmico eu tô trazendo e largando pra Jennifer aqui, ó. E olha que não foi combinado o roteiro, porque eu não gosto de combinar. Porque daí você passa um roteiro ali, a pessoa se prende naquilo. Não, aqui a gente viaja, vai e volta. Mulher, então, muito mais. E se tem homem aqui assistindo, você entendeu o começo da conversa? Senão você vai ter que assistir de novo, meu querido, porque aqui é tudo gancho. Mas a mulherada que está com o bem casado e do lado pode trazer, claro, para cá. E a gente vai entrar em mais um tema bem polêmico, como que você já está trazendo essa questão aqui do dinheiro, do eu pago, do não sei o quê, parará, parari. Você acha que hoje em dia, observando o contexto de mercado para quem está solteiro, inverteu-se os valores e posições, porque ninguém mais quer pagar a conta, porque daí vamos sair lá, não, mas vamos dividir. Tem quem concorde, tem quem discorde e tá tudo bem, cada um com a sua opinião, não sei o combinado. Mas há um tempo atrás não era desse jeito. Sim. Exatamente. E aí, claro, todo mundo tem as suas opiniões, tá tudo bem, não existe uma verdade absoluta em que só aquela que precisa ser seguida, mas o que custa para o homem ser cordial com uma mulher? Pega essa para você. Se
pega, só pega. E aí temos um ponto, né? Se esse homem, ele tá ali e ele não pagou um café da tarde para você, ou um dogão na esquina. Não interessa o lugar, gente. Não interessa o lugar. O que é a companhia. Exatamente. Como é que tu se sentiu com isso? Você... É algo que tá tudo bem para você? Porque para algumas mulheres, de fato, tá tudo bem. Elas não gostam, né? Elas querem pagar com o seu próprio dinheiro e tá tudo bem também. Mas se para você era algo importante, né? Vale a pena continuar, né? Ele se demonstrou sendo a pessoa que para você é uma pessoa importante e não pagou a conta, ou ele não se demonstrou ser uma pessoa que para você é o ideal e também não pagou a conta, né? A gente não pode olhar só para um contexto isolado, mas é importante olhar todo um contexto. Então, porque as pessoas dão sinais, por mais que elas tentem ser quem elas não são, elas vão dando sinais. Então, é importante poder olhar para isso. Mas eu costumo dizer, por que não pagar a conta, não é mesmo? Pronto. Cada um com a sua opinião aqui. Temos uma opinião aqui também da Jennifer em relação a isso. E eu concordo e compactuo. Porque vamos pôr na caneta aqui, pegar um papelzinho. Você vai num restaurante, vai jantar, vai não sei o quê, papapá. Que gaste bem 500 pila. Que gaste bem, né? Vamos colocar aqui na faixa, né? Não gasta isso. Quanto é que uma mulher gasta para sair de casa? Daí você quer cabelinho escovado, bonito, maquiagem, você quer unha feita, você quer o cílio, você quer a sobrancelha, você quer tudo? Tudo custa? Tudo custa. Pede para ele o preço de uma maquiagem, o custo de uma maquiagem. Pergunta, entende? É o básico, gente. Então tá tudo bem se você divide, tá tudo bem. Eu já digo, não, sou cara. Se não pode, não te mete. Ponto. É tipo isso. Trabalho, sim. E eu acredito numa outra coisa ainda, que eu nem sou casada, nem, né? Mas que depois que sim, você tem algo com a pessoa, aí soma-se as rendas para que você construa e distribua melhor isso. Justamente essa ideia de junta-se, né? É a ideia de um casamento. Né? Você está ali, você está junto, vocês estão construindo algo juntos. Então, é algo que vem e, claro, como eu sempre digo, eu parto a partir da ideologia e dos valores do casal. Né? Então, se o casal vem e fala, não, a gente tem renda separada e a gente não quer misturar nada, tá tudo bem. O meu papel não é fazer o casal mudar valores, mudar princípios, nada nesse contexto. Mas poder pensar sobre isso, poder pensar sobre esse vínculo que precisa ser dividido. Né? O que é meu, o que é teu é teu. É tudo dividido. Né? Então, até que ponto também esse vínculo ele está unido? Se tudo precisa ser tão dividido, né? Não tem problema. Você paga essa conta, eu pago essa. Dividir ali os custos, não tem problema. Mas o quanto, quando a gente pensa em dinheiro, né, é um tema muito importante para se trabalhar dentro do contexto da terapia, porque é algo muito teu. Né? É meu, fui eu que conquistei. Né? Eu trabalhei, eu me dediquei para isso. Então, é o fruto do meu trabalho. Mas o quanto eu estou disposta a misturar isso tudo. O quanto eu estou disposto também a me misturar com essa pessoa financeiramente. Então, vem muitos contextos, e aqui eu falo, né, a psicanálise ela é muito simbólica, então tem muitos simbolismos no meio disso tudo, que é justamente a ideia de poder pensar sobre isso. Por quê? Por que eu não quero misturar tudo isso? Por que eu não quero que o que é do outro seja meu também e vice-versa? Qual que é a minha insegurança? Qual que é o meu medo? Perguntas sempre solucionam coisas. Então, você tem uma pergunta certa na hora certa, se questione com você mesmo. Não estou nem falando para você perguntar para outra pessoa. Por quê? Tá, fulano fez isso. Por que eu me sinto assim? Por que eu penso desse jeito? Por quê? Tu vai ver que o buraco é mais embaixo. Tu vai procurar na cabeça, está no rabo. É geralmente esse negócio. Está bem mais profundo do que tu vê aí no negócio da superfície. Então, sim, precisamos de pessoas que sejam capacitadas, que tenham entendimento técnico, que isolem suas emoções para olhar as nossas emoções, porque isso é importante. Aí vai fulaninho lá, vai falar com a melhor amiga. E daí? O que faz? Multiplicou o trabalho da Jennifer. Só isso. Porque, querendo ou não, a melhor amiga, ela já tem uma parte, né? Ela já tá do lado não, tá errado mesmo. Você tem que cacar fora desse negócio aqui. Separa. E aí? E aí você tem mais uma opinião, mais alguém falando algo sobre você, sobre o teu relacionamento. Então, bagunça.
Bagunça o que é teu e o que é do outro ali, porque se tu já tá pensando, bah, eu vou separar, e daí vem alguém falando, então separe. Né? Pronto, tchau, tô indo. Tô indo embora, tô arrumando minhas malas. Que fase, E a hein? ideia é poder pensar, porque no mundo onde tá tudo tão no impulso, né, nesse do aqui ou agora, vamos fazer, que tá tudo certo, depois a gente se vê o que acontece. A ideia é poder refletir e pensar sobre as escolhas, porque escolhas geram consequências. Você está preparada para as consequências de separar? Mas também você está preparada para as consequências de se manter nessa relação? Preparado, né? Esse é o contexto, de poder pensar sobre as consequências das suas escolhas. Porque, no fim, a escolha é sempre tua. E se tu não escolhe, tu também tá fazendo uma escolha. Sinto te informar. Se tu tá deixando a escolha para o outro, você também está escolhendo. É fato, gente. Não adianta. Corre. É sempre no mesmo. O problema é você, não é o outro. Vai atrás de um negócio. Não, o problema tá com você. As pessoas fazem contigo aquilo que tu permite. Aí você não se questiona. Você questiona o outro. Ah, a culpa é do outro. Não, a culpa é tua. Porque Sim. é 50-50. Nunca é só de um. Então, eu tô aqui. Não, tomei consciência. Que bom, né? Estamos fazendo algo de bom por alguma pessoa. Sim. Nesse mundo. E essa questão que tu trouxe é extremamente importante. Os limites. Até onde você deixa que uma pessoa vá com você. Os limites, eles precisam existir até mesmo dentro dos relacionamentos. E poder conversar sobre isso. Poder falar, olha, tudo bem você agir dessa forma, tá tudo bem, por exemplo, né, você sair com os teus amigos. Tá tudo bem, não tem problema, vai lá jogar teu futebol, vai lá, sai com seus amigos, faz a janta com os teus amigos. Mas eu não me sinto bem quando esse rolê com os teus amigos e tem outras mulheres envolvidas. Isso são limites. Eu não me sinto bem. Eu não aceito isso. Eu não gosto disso. Isso são limites estabelecidos e é importantíssimo dentro de um relacionamento. Porque aí o que acontece tu não comunica, tu não coloca esses limites e vira uma bagunça. Claro que tem o outro lado, o quanto a outra pessoa também respeita os teus limites. Isso é um ponto extremamente importante e que, claro, que se a gente for falar sobre isso, a gente vai mais uns fundo. 3 episódios aqui, só num pontinho aqui, ó, né? Mas o importante é você se posicionar de maneira clara e objetiva para não dizer, não, eu não avisei, não. Fui clara e objetiva. A pessoa escolheu fazer, é uma escolha. Segunda coisa, o que tu vai fazer com isso é problema teu, porque não importa o que a pessoa fez, é o que você faz com o que ela fez. Sim. E aí entramos de novo no cachorrinho correndo atrás do rabo, né? Que, tipo assim, o que é inegociável para você? E aí, a partir de que ponto você começa a tolerar um negócio por um comodismo ou por alguma outra coisa que já foi tudo que a gente falou desde o começo? Exatamente. E como é que eu descubro o que é tolerável e o que é intolerável para mim? Se eu não me conheço. Boa. Como é que dá? Primeiro se conhecer, mas aí depois que você vê o que é tolerável e intolerável, né? E exatamente, porque eu preciso me conhecer para saber o que eu tolero e o que eu não tolero. Eu preciso saber das minhas emoções. Eu preciso saber como eu me sinto quando o meu parceiro faz isso comigo. E aí a gente entra num outro tema muito polêmico. Adoro polêmica. Hoje estamos aqui. que é uma relação entre um casal que é a questão sexual. Opa, isso daqui é fogo no parquinho. Isso é. Agora tu tá chegando com gasolina pra gente finalizar quase o nosso episódio aqui, ó. A parte mais quente a gente guarda. O quanto o casal conversa sobre a questão sexual? O quanto o casal conversa sobre o que o outro se sente bem? Você sabe o que dá prazer pro seu esposo? Você sabe o que dá prazer pra sua mulher? Ou é tudo no achismo? Isso dá prazer pra mim, pra ela, tô nem aí. Ou vice-versa. Eu acho que deve funcionar daqui pra lá, daqui pra cá, a mesma coisa, não é? Exatamente. Poder entender, ela gosta disso? Ou ele gosta disso? Porque muitas situações o que acontece é o casal não tem mais relação. Principalmente depois de ter filhos, né? O casal, ele não tem mais relação sexual. E isso também é conexão. É uma parte, quando a gente pensa em conexão, a relação sexual está inteiramente ligada nisso. Mas aí o que acontece em algumas situações, e que é algo que a gente trabalha dentro do contexto da terapia, eu não gosto quando ele faz isso. Eu não gosto dessa posição. Eu não gosto, eu sinto dor, eu me sinto mal, eu não estou num dia legal e ele está me procurando. E aí entra esse contexto da comunicação. Né? A mulher está um dia extremamente exaustiva, ela vai lá, comunica para o homem e eles deitam na cama, ele procura ela. Né? Ela te comunicou que não estava bem.
A mulher é aquela coisa, né? Já viu aquele vídeo da analogia, né? Que o homem é o fogão a gás e a mulher é o fogão a lenha. É o dia inteiro, meu querido. Desde de manhã, Exatamente. você organizar o esquema para de noite. Exatamente. E aí ali ela tava um dia super estressante no trabalho, ela comunicou isso para você, né? Às vezes chega, tá num dia difícil e o marido vai lá, o esposo vai lá e procura ela, né? E ela tava ali chorando até agora. O quanto você ouviu ela? O quanto você entendeu como ela estava se sentindo. Então, ter esse tato é extremamente importante. E aí, também no contexto da relação do ato em si. O quanto eu conheço a pessoa que está aqui comigo. O quanto eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz ela se sentir bem, o que faz ela se sentir mal. Porque muitas vezes, algumas questões trazem alguns gatilhos negativos. E aquilo que era para ser bom e de conexão acaba se tornando algo ruim e algo por obrigação. E aí, quando as coisas são feitas por obrigação, ela não tem prazer. Exato, daí desandou. Daí se foi, meu querido, não tem o que fazer. E mulher também, né, que tem 300 caixinhas funcionando, não fica pensando no arroz que tem que comprar no outro dia. Se tu vai ali, né, no dia tá legal, vai rolar... Esquece da vida. Exatamente. Depois dorme, que é uma beleza. Aproveita o momento, criatura. Não fica pensando na roupa que tem que lavar, no que tem que fazer, no dia que foi não sei o que, para desligar. Desliga e é aquela questão que eu gosto de falar assim, esteja 100% onde você está. Sim. Exato. Independente se é lá na cama, se é não sei fazendo o quê, se é conversando com alguém, mas esteja presente. Porque a mulher tem muito aquela ideia da perfeição, né? O momento perfeito. Não tá legal agora. Eu preciso fazer aquele negócio lá agora. Preciso estender a roupa. e não aproveito aqui o agora. Às vezes vocês estão ali num momento bacana, assistindo um filme, estão num momento gostoso. Por que não aproveitar aquele momento também? Então tem muitas caixinhas para a gente poder conversar sobre relacionamentos, porque não é apenas uma coisa que faz um relacionamento ser bom ou ruim. Então, diversas situações. Maravilhoso. O nosso episódio vai chegando ao fim. Eu queria estender o assunto, porque já ia entrar em umas outras partes aqui, mas daí essa outra parte vão ter que trazer ela outro dia para a gente falar de novo, porque rende. Gente, quantia que rende. Mas assim, para a gente já ir finalizando, então, você enquanto profissional de alguns anos já, atendendo casais e pessoas individuais, mas vamos puxar para o relacionamento aqui. Não gosto do termo dica, mas coisas que você traria como sugestão para quem está em casa acompanhando, que tem algum probleminha do que a gente falou aqui, que está descarrilhando o negócio, coisas pontuais, assim, o básico bem feito, feijão, arroz ali, que funciona e que alinha. Eu costumo dizer sobre sentar e conversar sobre isso. Mas não uma conversa solta, conversa com perguntas estratégicas. Como é que você vê a nossa relação? Como você percebe o futuro da nossa relação se a gente continua dessa forma? O que você gostaria que eu mudasse, que você não está satisfeito? O que o outro pode fazer? Então, o que você pode fazer para que a nossa relação fique mais agradável, fique mais gostosa de se viver, né? E, claro, sem dúvida, uma avaliação, no mínimo, psicológica, para entender esse contexto, entender essa relação, entender esse vínculo, entender o que é possível fazer, se o problema de fato está nesse vínculo ou está em pessoas individuais ali dentro. Porque o relacionamento é formado por pessoas são falhas, pessoas têm problemas individuais. Então, a gente não pode excluir esse contexto. Então, cada um é cada um, mas se eu pudesse deixar aqui um contexto, seria esse. Sentar e conversar, mas ter uma conversa direcionada, não uma conversa solta sobre diversos pontos. Mas vocês têm ali um objetivo naquela conversa, que é entender em que lugar vocês estão hoje. Vocês estão no lugar da paixão, ali acesa, aquela paixão. Vocês estão no lugar de conflitos, de dificuldades, no lugar de dúvida. Então, entender onde esse casal está, a partir de perguntas bem direcionadas. Inclusive, vai sair um post sobre essas perguntas aí. Não postei ainda. Maravilha, já deu spoiler. Eu tô aqui enquanto ela fala pensando que o vivente tá lascado quando chegar na minha mão, porque eu sou boa de pergunta, viu? Eu vou ter que virar a alma do avesso pedindo. Que absurdo. Coitado.
Ai, logo com Já quem, começa com a terapia de casal, então. Não, já vamos direto nesse ponto, já vamos chamar a Jennifer antes aqui para resolver. Jennifer, eu quero agradecer a tua participação, foi muito descontraído, foi muito gostoso essa troca. Eu aprendendo, você que está em casa aprendendo, às vezes os gatilhos vêm, a gente vai se conectando, mas tem razão. Não gostei dela, mas ela tá certa. Então, assim, tua rede social vai estar disponível aqui, o teu contato também para quem precisa. Pode ser atendimento individual, pode ser o casal, pode ser online, pode ser presencial, como que é? Individual, de casal, online, presencial. Francisco Beltrão, 2 vizinhos, estamos aqui. Exatamente, estamos aqui e online para todo o Brasil, né? Inclusive o exterior, tem alguns pacientes do exterior que procuram também, e aí é uma cultura completamente diferente, tem toda uma questão, mas eu atendo tanto presencial, né, quanto online, e para atendimento individual e de casais. Maravilhosa, arrasou de novo, mais uma vez na entrega, contribuiu muito, com certeza, quem está aí do outro lado. E a gente vai ficando por aqui, mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, né? Que você veio aqui destinar a nós, trazer tanto conteúdo assim, riquíssimo, gente. Porque isso é importante. Quando se fala em relacionamento, a gente focou aqui numa linha para ter um direcionamento de conversa, não abrir 300 caixas na cabeça de vocês. Mas é muito amplo, né? Sim, exatamente. E obrigada por esse espaço maravilhoso. É muito gostoso poder estar aqui, conversar com você, trazer conteúdo. Acho que é um momento muito importante, é algo muito bacana que tu faz, inclusive, para a população em geral, proporcionar esse espaço de trazer conhecimento, informação, porque, como tu costuma dizer, né, muitas vezes a gente não vai para alguns lugares por falta de conhecimento. Exatamente, se tu não tem às vezes o sucesso aí da tua cabeça ainda porque você não aprendeu, não tem o conhecimento, não teve acesso a ele nem às pessoas, tá? Pontos importantes, o relacionamento aí do conhecimento com as pessoas. Então, novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos, novos resultados. Porque se tu tem o que tu tem hoje, é porque tu tá colhendo o que tu tem. Tu quer algo novo, você vai ter que mexer a bunda da cadeira, ir para outra cadeira, aprender ou fazer alguma coisa diferente para colher algo diferente. E é assim que a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, agradecendo aqui a tua audiência. Claro que você vai compartilhar isso daqui muitão, porque eu quero transformar vidas, não interessa de que jeito, de que lado nós vamos indo. E você compartilha com quem precisa, se inscreve nesse canal para ajudar a gente também. Cressol Pioneira, Des Telecom, Design, Estofados, Esfera Store, RG2 Produções, Marel, Móveis Planejados e Ike Fome. A gente começa com o pé direito nosso mês de março e eu desejo para você todo o sucesso do mundo nesse mês, que a gente possa continuar juntinho até no nosso último episódio, com muita entrega de qualidade, com pessoas que te inspiram e histórias que conectam. Então, se encontramos por aí. Até lá!